E a gravação também. Agora deu. Não, passou, tá contigo também. Eu te Tá deixei de co-host. Tá, eu Tá vou gravando. fazer uma breve introdução, tá, Jorge? Daqui a pouco eu já passo a palavra para ti, Tá certo? bom, obrigado. Perfeito. Bom, boa noite a todos. Vamos então dar início a mais um webinar da Sociedade de Anestesiologia do Rio Grande do Sul. Agradeço aí pela presença de todos vocês. Ao longo deste ano temos feito diversos webinars. Alguns desses webinars foram especiais, foram em parceria com algumas empresas que são parceiras já há bastante tempo da sociedade, contribuem sempre que possível para o desenvolvimento científico e educacional dos membros da sociedade, dos colegas anestesiologistas. Então, neste mês especificamente, nós temos uma parceria com a EMA Hospitalar, que nos prestigia com a palestra do Dr. Giorgio Preto, uma palestra sobre um tema extremamente relevante para o nosso dia a dia, a respeito de monitores de profundidade anestésica. São os monitores que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas que nem sempre nós acabamos por utilizar todo o seu potencial. Então, é essa a grande discussão hoje. Nós utilizamos na prática, no dia a dia, para guiar as nossas condutas de profundidade anestésica, mas esses monitores permitem que a gente nos fornecem muitos outros parâmetros adicionais que são interessantes para guiar a nossa prática no dia a dia, e isso que o Dr. Jorge vai abordar hoje, vai discutir conosco. Nós teremos, então, um período para a apresentação e depois, ao final, os colegas podem compartilhar no chat as suas dúvidas, que eu leio essas dúvidas ao Dr. Jorge, fazemos uma breve discussão no final, e também o nosso Zoom permite que os colegas que desejem, sejam menos tímidos e queiram se manifestar ao final da sua apresentação, abram sua câmera, o seu microfone e conversem conosco ao final da apresentação. O Dr. Giorgio Preto, então, é doutor em anestesiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é TSA responsável pelo CET de Joinville, Hospital Regional, e diretor médico da Anestec. Ele é nosso convidado, então, de hoje. É uma honra, né, Jorge, te ter aqui. Já tive a oportunidade de assistir outras aulas. As aulas do Dr. Jorge sempre são excelentes, então, certamente será muito proveitoso para todos nós. Por favor, Dr. Jorge, compartilhe a sua aula. Obrigado. Bom, queria agradecer, né, a Sardes por ter organizado, me convidado, né, a EMA que acabou ajudando aí nessa organização, né, para a gente estar todo mundo aqui. E tô vendo que tem bastante gente aqui ao vivo, né, então agradeço também aos que escolheram usar o seu tempo da noite para estar aí assistindo e depois trocando no final. E até por coincidência, na Jossubra desse ano, a gente estava lá, né, na mesma mesa, né, André? Estava trocando algumas experiências antes e depois o que você falou é exatamente esse é o contexto atual da monitorização cerebral. Para gente que já está há mais tempo aí na estrada, né, não vamos dizer que a gente está ficando velho, né, mas tinha espectrograma, tinha CEFT, um monte de coisa no BIS, no monitor cerebral, depois eles tiraram porque não é que muita gente diz, mas não serve para nada. Não é que não servia para nada, mas a gente não conseguia tirar conduta baseado naqueles números. Então, para não gerar confusão, eles acabaram tirando. E em 2015 foi o grande divisor de águas, teve um estudo fantástico publicado pelo Purdom, em 2015, no Anesthesiology, que é o que o anestesista deveria saber sobre fisiologia cerebral, atividade elétrica e monitorização. E a partir daquilo, a gente começou a olhar o espectrograma com outros olhos, né? E começar a tirar informações que hoje a gente sabe que só olhando o espectrograma que você vai conseguir ver isso. Então, ele é uma avaliação que ele te traz informações únicas, né? E é muito sobre esse contexto, um pouco dessa história que a gente vai falar aqui, um pouco falando, né, a base da fisiologia cerebral e como isso aparece no nosso monitor. E no final eu sempre tenho umas dúvidas frequentes, que eu escuto muito o pessoal falar. Então já tenho algumas dúvidas principais que eu mesmo coloco no final com perguntas e respostas. No final a gente volta aqui para conversar e fique meio à vontade de escrever as perguntas. Se quiser abrir a câmera, conversar, áudio, a gente vai trocar uma ideia eu acho que o interessante é sempre ser uma conversa mesmo, né?
E eu não sei se você sabe, mas eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre, né? Então é sempre uma honra participar das atividades do Rio Grande do Sul. Então, vou compartilhar aqui a minha tela, a gente vai começando aí a conversar sobre monitorização cerebral e daí depois a gente volta para todo mundo tirar dúvidas e conversar. Bom, antes de pensar em fazer anestesia, eu pensava em fazer neurologia. Então, desde a faculdade, sempre foi um assunto que me interessou muito. A fisiologia cerebral, a neurologia, a neurocirurgia, e aí eu acabei descobrindo que, né, o lado da anestesia era mais interessante, mas a neuroanestesia sempre foi uma das minhas grandes áreas de interesse. Tá? Então, é um assunto que eu sempre estudei, e eu lembro, eu até comentei com o pessoal já isso, né? Eu lembro que quando eu estava na residência, eu tentava estudar, né, a fisiologia, o espectrograma, e os meus staff me diziam, para de olhar isso não serve para nada. E hoje estou aqui, né, uns 15 anos depois, dando uma aula especificamente sobre esse assunto, então tem um pouco de história. Né? Então, eu tenho um conflito de interesse, eu sou speaker da MA Hospitalar, que é a empresa que nos ajudou a montar esse webinar. Então, vamos lá, toda conversa, toda aula tem um objetivo. Então, aqui o objetivo vai ser conhecer as ondas cerebrais e como elas vão se representar no BIS, entender como esse monitor vai modificar a tua anestesia, que é para isso que a gente usa, para modificar a nossa conduta, aplicar as melhores práticas, né, baseado na monitorização cerebral. Eu vou falar um pouquinho no final sobre oximetria cerebral, o NIRS, mas bem de maneira mais resumida no final, para complementar esse conceito de monitorização cerebral. E o roteiro vai ser basicamente anestesia, BIS e fisiologia, o espectrograma, a assinatura espectral dos anestésicos, o NIRS, uma revisãozinha bem rápida, e as dúvidas frequentes que eu já tenho aqui na aula, e depois a gente volta a conversar todos para trocar ideias. Daí. Então, eu queria trazer esse conceito para vocês, desse já de 2011, no Anesthesiology, que anestesia não é sono. Então, essa é uma das dos grandes equívocos, né, para não dizer uma mentira, que a gente fala para o paciente, agora você vai dormir, na verdade, agora você vai ficar inconsciente. Porque consciência é um fluxo de informações. Você precisa ter um fluxo de atividade elétrica que ele vai frontal-parietal e parietal-frontal. Em qualquer ponto que você interromper esse fluxo, em qualquer um desses lados, você produz inconsciência. Isso é bem claro com lesões cerebrais, quando se começou a estudar neurofisiologia e neuroanatomia através das lesões cerebrais. Então, em qualquer lugar que você interromper o fluxo, o paciente fica inconsciente. E olha que interessante que a nossa anestesia, ela interrompe só um pedaço. Aqui o LOC é o Loss of Conscious, né, perda de consciência, e o Return of Conscious, que é o retorno da consciência. Olha que a linha azul, ela se mantém mais ou menos estável, que é o fluxo parietal frontal. O fluxo frontal parietal, que ele é interrompido, suprimido em grande parte. Isso é mais uma curiosidade, mas nós vamos ter mini flashbacks durante a aula para explicar isso, porque isso aqui vai se representar no espectrograma, para a gente entender o porquê que a gente está vendo aquele padrão no espectrograma. Tá? Então, anestesia não é sono, você precisa desse fluxo de ida e volta, né? Parietal frontal envolve o tálamo, né? Então aqui a ketamina faz desconexão tálamo-cortical, então você gera inconsciência por uma série de mecanismos diferentes. Então, se não tiver fluxo, ida e volta, você não tem consciência. Então, vamos lá. Se a gente for olhar um eletroencefalo completo, a gente vai ver algo muito, muito difícil de ser avaliado. E numa situação anestésico-cirúrgica, com uma série de mudanças de momento anestésico e cirúrgico, isso é muito difícil de trazer resultado clínico. Então, o eletroencefalo completo já se tentou deixar o neurologista todo o tempo junto, não dá certo. A anestesia ela muda muito, a cirurgia muda muito rápido, e daí você não consegue reconhecer os padrões de maneira adequada, não gera desfecho. Aí, não, vamos
tentar dar um jeito de processar isso tudo e resumir aquele eletroencefalo. Então, a gente tem várias coisas que são feitas aqui no algoritmo do BIS para ele nos dar o resumo, que é o valor do BIS. E ainda colocaram de 0 a 100 para ficar bem fácil da gente ver. E aqui é importante a gente ver aqui a questão da razão beta e o biespectro, que é a parte dos sinks low. Isso vai fazer diferença lá quando eu for explicar um pouco sobre aqueles números. E o BRS é o Burst Suppression Ratio, né, que é o SR, aquele número, também vou dar mais detalhe depois. Então, as 3 coisas que mais importam no BIS é quantas ondas betas tem naquele período que está sendo avaliado, que é a razão beta, o surto-supressão e a atividade sync slow. Então, isso parece muito complexo, tá? Mas vamos olhar isso de maneira um pouco mais detalhada sobre isso. Você vai pegar um período de tempo, normalmente ali 5, 6 segundos, depende um pouco de monitor para monitor, mas em geral são 5, 6 segundos, e você vai ver quanto tem de cada uma das ondas, onda delta, teta, alfa e beta. Não só você vai ver quais ondas estão presentes, mas a sua porcentagem, sua potência relativa. Ou seja, qual onda tem mais nesse período de tempo. E aí isso vai modificar a sua importância para dar o valor do BIS. Nesse modificador de importância, as ondas beta, que são de paciente acordado, geram muito valor para o número do BIS. E as ondas delta, que são de sono profundo, geram muito pouco valor para o BIS. Então, se o paciente tiver muita onda delta e nenhuma onda beta, você vai ter aquele BIS lá em 20, 20 e poucos. Se você tiver atividade beta, principalmente, você vai ter um paciente acordado. Tá? Então, por isso que se chama o beta power. Pequenas presenças de ondas beta elevam muito o BIS. Isso vai fazer sentido quando a gente for olhar o CEF. Mas se a gente for decompor isso e olhar o espectrograma, né, o DSA, que é a matriz espectral. O que é essa tal de matriz espectral? Não é nada mais do que uma sobreposição das ondas. Olhem esse mapa aqui, então, com uma análise de várias ondas. Imagina aquele eletroencefalo, ele tem dezenas de canais, tem vários canais. Tá? Aí você pega aquelas ondas que estão em vários canais e empilha elas. Quando você empilhar elas, a gente vai ver dessa forma aqui, que é o DSA. Então, onde você tem mais escuro, onde as ondas estão mais empilhadas, ou seja, onde tem mais ondas nessa amplitude aqui, depois nessa amplitude aqui, que é a onda delta e a onda alfa. E, para ficar mais fácil para a gente olhar isso, esse empilhamento das ondas foi colorido. E onde tem mais ondas ficou vermelho, e onde tem menos ondas ficou azul. Isso é uma convenção. É que nem o Doppler. É vermelho para o lado, azul para o outro. Só uma convenção. Tá? Então, quando a gente olha, é para ser visual. Você bate o olho aqui, você vê que você tem uma intensidade grande aqui perto de 0, ou seja, ondas delta. Tem um pouquinho a onda aqui que está amarelo, e depois um agrupamento maior em ondas alfa. E para cima aqui você não tem quase nada. Isso é uma anestesia adequada. Então, é assim que se forma o espectrograma. Empilha todas as ondas de múltiplos canais, põe num só. Onde a pilha está maior, fica vermelho, significa que tem muita onda naquela banda de frequência. Que é o que a gente precisa saber. É isso que a gente vai olhar. Delta, 1 até 4, são do paciente em sono profundo. As ondas teta, elas não são comuns no adulto, elas são comuns em criança, principalmente criança pequena, e em pacientes com atividade epilética. Tá? Então, a onda teta, ela não entra no algoritmo do BIS, porque no adulto não tem, no adulto normal praticamente não tem. As ondas alfa são do paciente adormecido ou bem relaxado, e as ondas beta são de atividade elétrica de paciente acordado. Tá? Então, a atividade gama, o que eles chamam de atividade mental superior, que nem sempre acontece em todos os pacientes, que o paciente está normal com ondas beta. Se ele tiver agrupamento, o vermelhão aqui na faixa beta, o BIS está lá acima de 90, porque esse paciente está acordado.
certo? Como que a gente vai olhar isso? Agora a gente só colocou aquele mesmo slide de antes no espectrograma. Tá? E qual que é o meu objetivo? Que o paciente tenha ondas na região de sono profundo, que é aqui embaixo a delta, e na região de alfa, que é de sonolência, de paciente com relaxamento. Isso que vocês vão ler em alguns lugares, ver o pessoal falar de hipersincronização alfa. Ou seja, você tem alfa sincronizado aqui com ondas delta. E aqui no paciente acordado, que são as beta, não tem nada, está azulzão. Então, isso é um padrão de uma anestesia adequada, um padrão de anestesia adequada. Agrupamentos nas ondas delta e nas ondas alfa. Essa é a leitura que a gente vai fazer do espectrograma. Isso vai se converter nesse número de 0 a 100, que foi feito só para ser mais fácil para a gente tomar as nossas condutas. Tá? É só para a gente buscar esse tipo de monitorização mais fácil. Além disso, nós temos ainda a taxa de supressão, o SR, esse número que tem aqui em cima. Isso significa quantos por cento, é uma porcentagem, ou seja, vai de 0 a 100. No último minuto, o paciente ficou com atividade isoelétrica ou em surto-supressão, que é uma atividade que tem uns picos aqui, que nem está aqui surto, e depois fica isoelétrico. E, no fim, o significado clínico do surto-supressão ou do isoelétrico é a mesma coisa. Tá? Isso pode ser causado por uma série de coisas, uma série de fatores. Pode ser excesso de anestésico, pode ser hipotermia, CO2 baixo, hipóxia, alguma isquemia, hipotensão, hipoglicemia, várias coisas podem diminuir a atividade elétrica cerebral. Tá? Aqui é um ponto que é um detalhe que é bem importante, que o valor do BIS, ele reflete os últimos 6 segundos. O valor do SR reflete o último 1 minuto. Então, você pode ter, em algum momento, sei lá, logo depois da indução, ou o paciente reagiu, você foi lá e fez um bônus de propofol. O teu BIS baixou rapidamente, o teu SR aumentou um pouquinho, aí o teu BIS normalizou, o teu SR continua alto, continua com um valor acima de 0, porque ele está refletindo o último minuto. O BIS já normalizou, mas o SR ainda segue te mostrando que ele teve no último minuto alguns períodos de atividade de supressão. Ou a mesma coisa, o paciente ficou muito hipotenso, você teve uma dificuldade de ventilar, o paciente desaturou, isso tudo pode baixar o BIS, começa a subir o SR, você resgata isso, o teu BIS normaliza, o SR ainda fica te demonstrando o último minuto. E o CEF é a frequência de borda espectral. Isso significa, no espectrograma, isso é uma medida física de ondas. Então, você tem a mediana, a frequência mediana, e a frequência espectral de 95%, que é o que se usa no monitor cerebral, significa que 95% das ondas estão desse valor para baixo. Então, se você tem um CEF de 14, significa que 95% das ondas cerebrais estão de 14 para baixo. Tá? E aí, no espectrograma, você vê a distribuição dessas ondas, aonde elas estão distribuídas. Aqui, olhando em picos, também distribuído em delta e em alfa, ou seja, uma anestesia adequada. Colocando tudo isso, nós vamos falar daí da assinatura espectral dos anestésicos. Porque cada tipo de anestésico que a gente usa, ele provoca um tipo de reação, um tipo de imagem no espectrograma. Então, vamos olhar aqui o propofol. Tá? Então, você tem aqui um paciente que estava acordado, né, com atividade elétrica em todas as bandas, incluindo aqui o vermelho em delta. Aí você faz a indução com o bolus. Você deixa aqui, basicamente, só ondas delta, faz uma indução profunda, e depois você estabiliza com uma atividade em alfa, um agrupamento vermelho em alfa e outro agrupamento vermelho em delta. Essa é a anestesia esperada quando você faz uma venosa com propofol. Tá? Onda teta quase não tem, então fica aquele buraquinho aqui, e onda acima aqui
de 14, você não deve ter 14, 15. Então, essa linha aqui de cima é o CEF. Então, essa linha branca, daqui para baixo, estão 95% das ondas. Tá? E aí, conforme o paciente começa a acordar, quando encerrou a manutenção, você começa a migrar, a sair dessas ondas aqui, esse agrupamento alfa, e começa a aparecer mais ondas beta, e daí o paciente começa a acordar. Se você usar mais anestésico, pesar um pouco a mão, tá vendo que aqui você quase fica uns pequenos momentos sem nada de onda nem delta, aí você entra na atividade de surto de supressão. Aqui o teu SR aumenta e o teu bis está abaixo de 20, provavelmente. Tá? Ele vai ficar zero? Não necessariamente vai ficar zero, ele vai ficar bem baixo. Tá? E o teu SR vai ter aumentado, aí passa o tempo e você volta a ter aquele padrão de anestesia com agrupamento em delta e em alfa, e a hora que depois o paciente acorda, some alfa e começa a aparecer beta, então vai diminuindo alfa e delta e aparece as ondas beta. Vocês lembram que a gente falou lá no início que a anestesia não é sono e que a gente mantém um dos fluxos, que é o parietal frontal? Esse fluxo mantido é o que faz as ondas alfa. O que a gente elimina com a anestesia é o que gera as ondas delta, que é da atividade elétrica muito basal. Tá? Então, o que a gente produz de inconsciência faz esse predomínio alfa e beta, alfa e delta. Tá? Esse é um ponto importante. Como um lado do fluxo se mantém, você mantém essa atividade aqui em alfa. Isso vai fazer sentido conforme a gente for falando dos outros anestésicos, tá? Mas aqui já tivemos o primeiro flashback dessa informação. Agora vamos olhar o SEVO. O SEVO é o padrão dos outros halogenados. Tá? Então, qualquer halogenado vai ter um padrão muito semelhante. Ele vai ter um conceito muito parecido com o do Propofol, um predomínio vermelho em alfa e em delta. Qual que é a diferença? Quando você começa a aumentar, aqui é a concentração, presta atenção aqui em cima, ó, 1, 2, 13%. Nos picos de concentração, você tem um fenômeno de aparecimento de ondas θ, que não são fisiológicas no adulto. Tá? Você tem um estímulo de algumas outras áreas para a atividade elétrica. Então, o servo, qualquer halogenado tem essa característica. Só que isso aqui, que é o que eles chamam de fill-in, que é o preenchimento, então você preenche de vermelho desde o zero aqui de delta, passando por θ até aqui em alfa. Esse fenômeno de fill-in significa excesso de halogenado. E por que que você só vai reconhecer isso no espectrograma? Porque lembram que eu falei que a onda θ, ela não é fisiológica no adulto? Ela não entra no algoritmo do BIS. Então, se você tiver aqui cheio de onda θ, não vai mudar absolutamente nada no valor do BIS. Então, daqui onde você estava com uma anestesia adequada para cá, que você aprofundou o nível, o teu valor de BIS está igual. Mas você está com excesso de halogenado. Tá? E essa informação só o espectrograma vai te dar. Então, prestem atenção aqui, ó, diminuiu o valor, a concentração do servo, ficou de novo com o buraquinho aqui nas ondas θ, aumentou a concentração do servo, voltou a preencher. Também, então, aquilo que eles chamam do fill-in, que é o preenchimento. Tá? E aqui, uma anestesia basicamente com um servo 3% do início ao fim. Olha só como esse espectrograma está totalmente preenchido. Essa informação aqui, só o espectrograma te dá. É impossível você ter esse tipo de informação em qualquer outra forma de monitorização. Tá? Então, e esse é um dos fatores que o BIS, na anestesia inalatória, ele gera economia de anestésico. Porque aqui você pode nem perceber, porque o teu valor do BIS está normal, mas o espectrograma está dizendo que você está usando muito. Então, você vai ajustando aqui a dose até você chegar num ponto, como esse aqui, onde você não está mais com o preenchimento. Tá? Você está com aquela hipersincronização alfa, que é característica de um plano anestésico adequado. Aí percebe que aqui interrompe,
a infusão, começa a sumir aqui as ondas alfa, começa a ter algumas ondas beta, e o paciente vai acordar. Então, de novo, mesma situação. Lembra que a gente interrompe um lado só e o outro fica ativo? O que fica ativo gera ondas alfa. Tá? Então, isso mostra que a anestesia não é sono. Tá? Isso vai fazer mais sentido quando a gente falar da dexmedetomidina. Tá? Dexmedetomidina em doses baixas, você tem um padrão aqui, você aumenta ondas delta e aí mantém um pouquinho de onda alfa. Mas é aquele paciente que fica com uma sonolência, tá? Com aquela baixa dose de dexmedetomidina. Vocês sabem que o alfa-2 agonista é a única medicação que produz sono fisiológico. Como que é o sono fisiológico? Ele só tem onda delta. Claro, não é o sono REM, o sono profundo fisiológico, ele só tem onda delta. Isso aqui é uma indução, praticamente, uma hipnose com dexmedetomidina. Não tem onda alfa. Por quê? Porque é sono fisiológico. Então, se vocês estiverem usando altas doses de dexmedetomidina, você pode realmente dizer ao paciente, agora você vai dormir. Não é que você vai ficar inconsciente, você vai dormir. E, como a gente não tem aqui aquelas ondas alfa, você tem só onda delta, esse bis aqui vai estar bem baixo. Vai estar bem baixo, vai estar lá abaixo de 40. Porque você só tem onda delta. Lembra que eu falei lá no início que a onda delta não gera muito valor no bis, porque ela é de sono profundo? Ondas alfas geram um pouco de valor, então deixa o paciente, quando tem delta e alfa, como no Propofol e no Sevo, ele vai ficar entre 40 e 60, que é para essas medicações que o bis foi construído, foi feito. Quando você estiver usando dexmedetomidina em doses altas, o teu bis fica mais baixo que o Propofol ou que o Sevo, para o mesmo nível clínico de sedação ou de hipnose. Tá? Então, se você tiver um bis em 60 com Propofol, se você tiver o mesmo nível clínico de sedação com dexmedetomidina, esse bis vai estar lá em 30, 40. Tá? Isso é esperado, é o efeito esperado da medicação. O que não acontece se você estiver usando uma baixa dose. Tá? Diferente de você estar usando uma dose baixa. Então, lembram que eu falei do fluxo? A dexmedetomidina ela interrompe o fluxo nos dois lados. E daí não tem mais aquela onda alfa, fica só a onda delta do sono profundo, ou seja, a dexmedetomidina é sono fisiológico. E a cetamina, ela faz uma desconexão tálamo-cortical. Então, você segue tendo as ondas de paciente acordado, só que elas vão para outros lugares. E daí, se vão para outros lugares, nessa desconexão que acontece no tálamo, principalmente, o paciente fica inconsciente, porque você perde o fluxo da atividade elétrica. Então, ele fica inconsciente, mas a atividade elétrica dele é em beta, como de paciente acordado. Então, você vê esse agrupamento em vermelho, nessa amplitude de onda maior, que a beta vai aqui de 14 a 30. Por isso que ele não fica tão agrupado no vermelho, porque são ondas mais com uma amplitude, uma banda de amplitude muito maior. Aí, se você colocar todos junto, fica bem fácil de identificar. É isso que a gente chama de assinatura espectral dos anestésicos. Então, aqui dexmedetomidina em alta dose, o Propofol com delta e alfa, o Sevo com um preenchimento aqui, e a cetamina com ondas beta. Então, o que a gente sabe? Que o alfa-2 agonista ele vai ter um bis menor, sempre, que o Propofol, para mesmo nível de sedação clínica, para qualquer GABAérgico, não é só para Propofol. Tá? Cetamina em altas doses, ela aumenta o bis. Mas em baixa dose, aquela subdose que a gente usa para analgesia, não aumenta o bis, porque a dose é muito pequena. Tá? E o N2 aqui, ele diminui também o bis, o óxido nitroso. É importante a gente fazer um comentário sobre o bis no decorrer da idade. Tá? Então, vocês vejam que a potência, ou seja, essa escala de vermelho e azul é a potência aqui, o power. Ele vai decaindo no decorrer da idade. Tá? Isso tanto aqui em cima com o Sevo, quanto aqui embaixo com o Propofol. Então, as potências diminuem no decorrer da idade. Tá? Então, isso é o que a gente chama de
assincronia piramidal, slow, ou desconexão talamo-cortical, hipersincronização alfa. É esse modelo aqui, delta e alfa. Lembrando que no paciente idoso você tem baixa potência, então essa banda aqui, principalmente a alfa, ela pode sumir ou ficar muito pouco marcada. Aí, nesses casos de paciente idoso, o que você tem que fazer é modificar a tua escala de potência aqui do lado. Você consegue fazer isso. E aí você vai ver que ele volta a aparecer o mesmo padrão do paciente jovem, só que com potências mais baixas. Se você não mudar aqui, parece que o paciente não tem onda alfa. E aí você pode achar que você está pesando a mão, que o paciente está só com ondas delta, e na verdade não é bem isso, é só um ajuste de potência que você deveria fazer. Isso vai servir tanto para o servo quanto para o propofol. Percebam aqui o preenchimento, né, o fill-in que acontece aqui. Um detalhe importante sobre a eletroneuromiografia, tá? Que isso às vezes é um fator de confusão. Você pode estar com um valor aqui do BIS normal, e o paciente começar a ter estímulos da musculatura facial. Aquele eletrodo que você coloca ali na parte temporal para baixo, ele vai ver eletroneuromiografia. Não quer dizer que o paciente está acordando, mas se esse paciente começa a ter alguns estímulos, provavelmente vai começar a reagir ou ter um pouquinho de reação, não quer dizer que ele esteja acordado, e sim com uma analgesia eficiente, o BIS pode confundir o sinal eletroneuromiográfico com atividade beta e rapidamente subir o BIS. Eu não sei se vocês já ouviram falar de, você faz o relaxante e cai o BIS. Isso pode acontecer em algumas situações muito específicas, como essa que eu estou citando. Mas, nesse caso, se fosse uma analgesia inadequada, se eu fizesse opioide, já caiu o BIS do mesmo jeito. Tá? Então, isso pode ser um fator de confusão. Então, prestem atenção, se vocês tiverem essas subidas rápidas no BIS, se o sinal da eletroneuromiografia começou a subir e o teu espectrograma continua igual. Se o teu espectrograma continua igual, a eletromiografia começou a subir, aumentou o valor do BIS, é artefato. Tá? Relaxante e ou analgésico vai resolver essa situação. E uma feature nova desse BIS, dessa versão atual, é o tempo total de supressão. Isso aqui é bem importante em cirurgia de grande porte. Tá? Porque a gente vê quando o SR sobe. Mas se você tem aquela cirurgia que o paciente subiu um pouquinho o SR, você corrigiu. Dali a meia hora, 1 hora, subiu mais um pouco. Depois subiu mais um pouco. Cada vez que sobe, você ajusta, corrige. No final de 5, 6 horas de cirurgia, você não sabe quanto tempo total o paciente ficou em atividade de supressão ou uso elétrico. Então, essa nova variável, que é o tempo de supressão, vai te dizer isso. Esse paciente ficou já 10 minutos e 21 segundos com o eletroencefalo isoelétrico. Então, nas novas funções do BIS, a gente tem aqui do lado as ondas já nomeadas, aqui do lado as frequências, aqui a banda de potência, a linhazinha de cima branca é o CEF, 95%, a do meio é a mediana. Eles servem como uma medida de tendência do BIS. Tá? Você pode começar a aumentar o CEF como uma tendência de aumento das ondas, principalmente das ondas alfas, começando a migrar para a onda beta, e você ainda não ter sido suficiente para o teu BIS aumentar. Mas você já começa a ver uma tendência pelo aumento da mediana, dessa frequência mediana e do CEF. Então, ele te dá uma informação anterior à mudança no algoritmo do BIS. Porque lembra que no algoritmo do BIS você tem a frequência relativa? Então, assim, começou a ter algumas ondas beta, não foi suficiente para aquele BIS passar de 60, dentro daqueles segundos. Mas você já começa a observar uma tendência. Então, o espectrograma ele também te ajuda a avaliar a tendência e você não olhar... eu digo que o número do BIS é um resumo. Tá? O espectrograma e o CEF, eles vão te dar um panorama mais global de como está o paciente. Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre BIS. Estamos aqui dentro do horário previsto. Eu vou falar agora rapidinho sobre o NIRS, que é uma outra forma de monitorização, e depois a gente vai para a discussão, que eu acho que é
parte mais rica aqui do nosso encontro. Então, a espectroscopia, né, infravermelha, ela é uma forma de visualizar rapidamente, precocemente, as mudanças na saturação cerebral. Você não consegue ver isso com outros monitores, e é basicamente uma relação entre a hemodinâmica global com a perfusão cerebral. A gente sabe que em até 30% das cirurgias cardíacas isso ocorre, cirurgia de cadeira de praia ocorre, cirurgia de prótese de quadril de joelho ocorre, cirurgia torácica também ocorre. Em cirurgias de alto risco, como cirurgia de aorta, pode chegar até 75%. E a gente sabe que períodos de dessaturação cerebral, elas estão relacionadas com piores prognósticos. Tem vários monitores diferentes usando essa tecnologia, com pequenas modificações entre elas. Tá? É basicamente uma emissão de... Tem uma parte que emite um comprimento de onda, que vai ser feita a leitura, tem um mais profundo e um mais superficial, e aí ele faz a tecnologia dizer exatamente como que está a saturação de uma maneira global nessa região aqui. Tá? A gente sabe que você vai colocar bilateral no córtex pré-frontal, você vai avaliar a oxigenação regional, então você não vai ver pequenas lesões focais. Então, aqueles micro-AVCs, aquelas micro-lesões que acontecem na cirurgia cardíaca, provavelmente por pequenos êmbolos, né, por um pouquinho de ar que ficou com o coração aberto, essas coisas, você não consegue evitar, porque você está olhando de uma maneira global. Tá? Ele vai ser indicado quando você tem um risco de uma hipoperfusão sistêmica, ou seja, principalmente cirurgias cardíacas, tá? Cirurgias cardíacas com SEC. Se você tiver reconstrução de arco aórtico com parada total ou circulação seletiva, aí a evidência fica maior ainda. É realmente um monitor muito bom para esse tipo de cirurgia com circulação seletiva, que são aquelas reconstruções de arco aórtico. Aí você consegue guiar a tua hemodinâmica cerebral realmente baseado no NIRS, tem resultados bem interessantes. Na neuroanestesia e no TCE ainda não tem consenso na literatura, não tem uma evidência forte ainda sobre isso. Você basicamente vai ter uma relação entre a pressão, fluxo sanguíneo cerebral, débito cardíaco, olhando de uma maneira global, olhando a perfusão global cerebral, vendo 2 pequenos pedaços de cada lado do córtex frontal, que normalmente te dão uma ideia muito boa do que está acontecendo de uma maneira global no cérebro. Baseado nessas recomendações, né, a cirurgia cardíaca com SEC eles recomendam, e cirurgia de arco aórtico, essa recomendação é 1B, ou seja, realmente tem uma evidência forte nesse tipo de cirurgia. Não é tão forte na cardíaca com SEC, se você pegar todas as cardíacas com SEC. Quanto maior o risco do paciente, maior o risco da cirurgia, maior a evidência da recomendação. O que está relacionado nesses pacientes de cirurgias de risco? Redução de disfunção cognitiva e delírio, redução do tempo de UTI, permanência hospitalar, redução de hemoderivados, esse com uma evidência um pouco menor, e redução de falência de múltiplos órgãos e mortalidade. Então, é um monitor que, quando bem indicado, vai te trazer um retorno adequado. Na NEL, você pode usar não só no cérebro, mas pode usar renal e mesentérico, ou renal e muscular em membros, para avaliar a perfusão periférica. Então, você consegue avaliar se o teu fluxo sanguíneo, o teu débito, está realmente levando oxigênio para a periferia, para esses órgãos, e se isso está tendo uma extração adequada, e você consegue direcionar e graduar a tua intervenção de uma maneira mais rápida do que você ficar avaliando o lactato, o gás venoso central. Você tem resultados bem interessantes com esse tipo de tecnologia. E aqui eu trouxe para vocês algumas dúvidas, que são bem frequentes. Tá? Então, a hemodinâmica, ela vai interferir o valor do BIS? Sim, principalmente se o paciente estiver em baixo débito. Em algumas situações, o paciente que é aquele hipertenso de difícil controle, a gente sabe que se desvia a faixa de PAM para ele manter um fluxo sanguíneo cerebral adequado, mas você não sabe para quanto que desvia. Eu tive alguns casos que o paciente com menos de 110 de média, ele ficava com o BIS baixo.
Se eu não tivesse usando o BIS, eu nunca teria deixado uma pressão tão alta naquele paciente, que era um paciente renal crônico, de controle super difícil, e que provavelmente ele ia ficar em baixo fluxo sanguíneo cerebral durante a cirurgia se eu não estivesse usando o BIS. Essa é uma pergunta bem atual, né? Se a gente usar multimodal, a gente pode usar o BIS normalmente? Sim. Você vai ter uma monitorização que é eficiente tanto para multimodal quanto para anestesia opioide free. Porque normalmente nessas situações você usa baixas doses de todas as medicações. Então, baixa dose de cetamina não vai interferir no valor do BIS. Baixas doses de dexmedetomidina não vai interferir no valor do BIS. Se você usar altas doses de dexmedetomidina, o teu BIS vai baixar mais ainda. Tá? Mas você pode se guiar em consciência pelo valor do BIS na faixa usual. Então, a cetamina, tá? Lembrar que baixas doses é abaixo de 0,5, mas a subdose, que é o que a gente usa atualmente, é abaixo de 0,3. Se você fizer 0,2 em bolos, você não vai ter grandes alterações no BIS. E como adjuvante, em baixas doses, o ideal é que você use em infusão contínua. Aí sim, infusão contínua de subdose não vai fazer diferença nenhuma na monitorização, você pode usar ela normalmente. Existem algumas posições alternativas já publicadas para o uso do BIS. Ele pode ser colocado bem lateral, em cima da orelha. Eu já vi publicação de relatos de casos, de séries de casos usando na parte parietal também, mas aí parece funcionar com resultados semelhantes, mas com uma evidência, né, de relatos de casos e séries de casos. Dá para a gente basear a nossa anestesia pelo espectrograma e pelo CEF. Eu diria que vai te ajudar na decisão clínica, porque eles vão te dar informações antes das alterações do valor do BIS, e em alguns momentos que o BIS fica dando umas flutuadas e você não está em dúvida do que está acontecendo, o espectrograma e o CEF vão te dizer qual o real momento que esse paciente está. Você pode ter aquela disjunção do valor do BIS e do SR, porque um dá os últimos segundos e o SR te dá o último minuto. Então, em alguns momentos, você pode ter essa desconexão entre o valor do BIS e do SR, isso é um fator de confusão algumas vezes. Se o NIR está indicado em todas as cirurgias cardíacas, toda cirurgia cardíaca com SEC, ele é um bom monitor, também nas congênitas. Quanto maior o risco da cirurgia, maior o risco do paciente, melhores os resultados. E em cirurgias de arco aórtico, ele tem uma recomendação realmente com uma evidência forte. Então, pessoal, encerrando aqui a nossa aula, a gente sabe que a monitorização cerebral ela deveria ser uma prática rotineira, né? O órgão-alvo da nossa anestesia geral é o cérebro e a gente não monitoriza de forma rotineira. Parece até um pouco contraditório, mas é assim mesmo, né? O monitor atualmente ele oferece muita informação, além do valor do BIS. O valor do BIS é o resumão, tá? É quase o xerox do caderno da aula. Você tem que olhar o panorama todo, realmente entender e conhecer o que você pode tirar de conhecimento dessas outras informações. E a gente precisa reconhecer esses padrões, essas assinaturas espectrais dos anestésicos, isso faz bastante diferença no manejo da tua anestesia. E eu vou dizer para vocês que depois que eu comecei a estudar, me dedicar e comecei a olhar isso no detalhe, parece que você tem um refinamento muito grande da tua técnica anestésica, que eu não tinha antes, quando eu olhava só o valor do BIS, né, porque o espectrograma voltou para o monitor agora, há alguns anos atrás. Então, eu usei com o espectrograma antigo, que não era tão bom, tão bonito, tão visual, e agora a gente ficou um tempo sem, e agora a gente está, nos últimos anos, aí usando novamente com uma série de informações muito boas. E a saturação cerebral é ótima para situações de baixo débito cerebral, então é uma monitorização muito boa nessas situações. Então, muito obrigado, eu acho que estamos ainda no nosso horário previsto. Eu deixo aqui os meus contatos, tem e-mail, tem meu site no YouTube, tem algumas aulas que eu apresento dos congressos, estão lá, meu Instagram, então pode me conectar aí por qualquer um desses canais,
que eu estou sempre aí aberto a gente discutir e conversar sobre anestesia em geral, que eu sou apaixonado aí pela nossa especialidade. Bom, pessoal, obrigado. Muito obrigado. Então, ficaram aí até agora, ó, continua com bastante gente. Não, perfeito, Jorge. Excelente, melhor, impossível. Acho que é espetacular a sua aula, super didática, né? Acho que era bem essa abordagem que a gente esperava. Eu acho que foi um excelente aprendizado para todos, e demonstrando a importância de olhar todos os parâmetros, né? Enquanto o pessoal né, passa a timidez e começa a enviar suas perguntas, eu já vou aproveitar e fazer algumas perguntas para ti inicialmente, Jorge, só para colocar em discussão. Você falou a respeito do monitor como né, um aparelho para detectar a profundidade anestésica correlacionado a drogas GABAérgicas. Acho que isso aí super validado, bem estabelecido, né? E essa assinatura de cada fármaco realmente você demonstrar isso é excelente, isso está bem validado. A grande dúvida que sempre se discute, né, que eu gostaria de saber qual a tua opinião atual, qual o saldo de evidências em relação a outros desfechos clínicos. A gente já teve polêmicas no passado relacionadas à capacidade do monitor em detectar, em ser um monitor para prevenir a incidência de memória intraoperatória, artigos inicialmente mostrando um efeito positivo, depois em grandes revistas, New England, depois Lancet, dizendo que não prevenia, né, não era capaz de detectar a memória intraoperatória, e isso gerou toda uma discussão. Qual o saldo atual de evidências em relação a alguns desfechos clínicos? Os dois que eu cito, que eu gostaria que você discutisse, seria memória intraoperatória e disfunção cognitiva e, né, delírio pós-operatório. O que nós temos a respeito do BIS atualmente? Isso, ele é capaz de melhorar esses desfechos? Eu acho que a gente precisa de uma abordagem um pouco histórica, tá? sobre isso. Quando o BIS ele começou a ser usado, o monitor cerebral de uma maneira geral, o objetivo era prevenir consciência intraoperatória. Esse era o ponto. Ninguém falava de distúrbio cognitivo e delírio há 15 anos atrás. O BIS era para diminuir consciência transoperatória. Já uns 10 ou 12 anos atrás, saiu uma grande meta-análise mostrando que ele, de maneira global, ele não servia para isso. E que em algumas situações, onde eles elencaram quais eram os pacientes de risco para a consciência transoperatória, que daí ele estaria bem recomendado. Então, cirurgia cardíaca com SEC é fator de risco, nível de evidência alto para você prevenir consciência transoperatória durante a SEC, que é um período de alteração farmacológica, de alteração hemodinâmica, então é muito bom. Pacientes com via aérea difícil, que você já sabe que você vai tentar ficar instrumentando via aérea, normalmente aquele paciente que não está conseguindo ventilar, também é um fator de risco, mas normalmente a gente vai fazer uma indução acordada, vai usar o fio, fazer alguma outra coisa, não é uma situação comum. Cesárea com geral é outro fator de risco. Pacientes com história prévia de consciência transoperatória é fator de risco. E pacientes de trauma grave. Aquele paciente que fica sempre hipotenso, você está sempre indo atrás, vai baixando o gás, baixando, e o paciente acaba tendo consciência. Então, para redução de consciência, o que a gente tem de evidência são essas situações. Mas aqui é interessante a gente falar que nos últimos anos saíram algumas revisões realmente questionando a incidência real de consciência transoperatória. Porque se você for perguntar para o paciente de maneira global, muitos pacientes que a anestesia dele era um bloqueio com sedação, ele vai dizer que lembra. Então, você primeiro teria que ter certeza dos pacientes que fizeram anestesia geral, para daí ir atrás deles, perguntar um tempo depois se eles tiveram memória. Então, tem várias formas de se avaliar isso. E isso gera uma grande heterogeneidade na literatura da definição de consciência transoperatória, que até hoje, imagina, 2022, ainda é um pouco controverso. E aí, quando você tem controvérsia no diagnóstico, é difícil você mostrar que alguma tecnologia, medicação, algum material vai reduzir esse diagnóstico.
E depois saiu mais recentemente uma outra meta-análise mostrando que se você faz uma anestesia inalatória com analisador de gases, mantendo 0,5 CAN ajustado para a idade, você tem é equivalente ao monitor cerebral para consciência transoperatória. Para anestesia venosa, o monitor de consciência até hoje é uma recomendação, porque você não tem uma evidência forte de redução de consciência também. Mas aqui é um ponto de um componente histórico também importante, né, André? Se você olhar o jeito que a gente fazia anestesia venosa 15 anos atrás, quando a gente estava na residência, e o refinamento que a gente tem hoje fazendo uma anestesia venosa, muito provavelmente o standard care, ou seja, o padrão normal, ele se aproximou muito do gold standard, que é a computarização cerebral. E isso aconteceu em várias outras situações. A reposição volêmica guiada por metas, que quando começou, há 10 anos atrás, mudava muito desfecho, hoje muda menos. Porque mesmo que você não esteja com um monitor de débito, você já vai ficar muito mais perto do que uma pessoa faz. O monitor de PIC na UTI começou a reduzir a mudança de desfecho, porque mesmo sendo monitor, o teu manejo já é muito mais perto. Então, isso é uma tendência natural. Aos poucos, depois de definido um gold standard, em decorrer de 10 anos, o standard care se aproxima muito mais do gold standard. Então, realmente, sim, se você vai usar BIAS para prevenir consciência transoperatória, você vai usar em trauma grave em cirurgia cardíaca com SEC. Que se for sem SEC, também não precisa. Tá? Como é um monitor muito interessante, né, que a gente gosta muito do monitor, nos últimos anos, principalmente ali em 2016, começou o Brain Health Initiative da ASA, que se começou a falar muito sobre disfunção cognitiva e delírio. Na verdade, se começou a se diagnosticar mais isso e trazer esse conceito para dentro da anestesia, porque essa complicação a gente não vê. A gente não sabe qual o paciente nosso que faz delírio, porque ele vai fazer delírio 24, 48 horas depois. Mas se tornou um problema muito grave com o envelhecimento da população e com o grande incidência de delírio. O paciente que faz delírio, ele morre mais no decorrer dos primeiros anos do pós-operatório e ele aumenta de 2 a 3 dias de internação. Então, falou em aumentar dia de internação, o hospital já fica com o olho desse tamanho, porque, não, vamos tentar evitar, vamos tentar prevenir. E o BIS, ele veio como uma boa ferramenta para fazer isso. Não tem uma evidência inquestionável, tá? Que o BIS reduz de forma importante delírio e disfunção cognitiva. Existe um corpo de literatura mostrando melhores resultados, mas não é assim aquela evidência 1A que você diz, não, tem que usar BIS no paciente idoso para evitar delírio e disfunção cognitiva. Eu acredito, aí é uma opinião minha, que em breve nós vamos realmente ter uma consistência maior de literatura. Porque hoje a gente mede muito pouco e ainda principalmente a disfunção cognitiva, se você for olhar como diagnosticar, tem vários scores, tem várias formas de avaliar. Enquanto tem várias formas de avaliar, fica difícil de ter uma consistência maior na literatura. Então, eu acho que a gente está num caminho, e eu vejo o BIS com grandes dois caminhos. É redução de delírio e disfunção cognitiva, e o outro caminho é economia de anestésico. Tá? Porque a gente sabe que ele vai, assim, pegando a média da literatura, vai reduzir 20% do consumo. Então, assim, cara, provavelmente em qualquer cirurgia de 2 horas ou mais, a economia vai pagar o sensor e você vai ter o benefício clínico. Tá? Porque ele, assim, reduz um pouco o tempo de sala, reduz um pouco o tempo de sala de recuperação, mas se você colocar isso para o gestor do hospital como argumento para usar o BIS de maneira mais rotineira, não vai levar, porque a diferença não é tão grande. Que é outra coisa, assim, hoje a gente usa basicamente servo
ou venosa com propofol. Cara, estou fazendo demorar aí 15, 20 minutos para acordar, tem alguma coisa errada, né, cara? Então, de novo, a evolução da própria anestesia dificulta a demonstração de resultado do monitor. Não sei se você concorda, né, porque esse é um assunto que ainda não tem um conceito assim firmado na literatura, né? Não, concordo plenamente, é bem isso também. A minha leitura atual dos monitores de profundidade é isso, né? E realmente o que você falou é tudo para muitas das monitorizações que a gente tem trabalhado, inclusive na parte hemodinâmica, também na maneira de ventilar os pacientes. A gente foi aprendendo, até mesmo com esses monitores, a fazer melhor a nossa anestesia, né? Tratar melhor o paciente. Então, essa diferença, o impacto e a dificuldade de se fazer um estudo cada vez maior, né? E mais caro para demonstrar o desfecho, isso vai tornando, às vezes, a evidência mais fraca. Mas isso não impede que a gente não deva utilizar na prática, ao contrário, né? A gente vai ficando mais, realmente vai acrescentando elas no nosso dia a dia. Eu vi aqui, já acho que temos algumas perguntas já no chat. Uma primeira pergunta é a respeito de, te perguntando se tem alguma experiência com o uso do BIS em eletroconvulsoterapia. Experiência pessoal, não. Aqui a gente não... Eu nunca anestesiei, aqui na equipe, a gente não faz anestesia para ICT. Não, eu não tenho experiência sobre esse assunto. Uhum. E como é algo que a gente não faz, eu já li alguma coisa há um tempo atrás, mas também não tenho informações assim bem atualizadas sobre, né, sobre essa situação específica. Basicamente, aí depende do serviço, assim, em termos de droga utilizada, né? Tem uma variação, geralmente são drogas GABAérgicas, então até poderia se utilizar, se usa atomidato em alguns locais, em outros barbitúricos, se evita o propofol, que faz uma profundidade, né, das ondas e dificulta a crise convulsiva, né? A maioria dos locais faz a monitorização com eletroencefalo para poder dar os choques, e depois faz o choque, mas não com índice biespectral. Aí teria que ver realmente, eu também, nos hospitais, no hospital que a gente faz, eletroconvulso não é utilizado, até pela rotatividade de pacientes, seria um custo muito alto, né, de se utilizar esse eletrodo em cada um, se faz às vezes numa manhã 20 pacientes, né, então realmente fica um custo muito elevado. Excelente aula. Quanto ao uso do BIS com anestésico inalatório, mantendo as ondas teta no adulto, o fill-in no espectrograma, qual ou quais seriam as consequências clínicas da manutenção dessas ondas? É a pergunta que a Patrícia nos faz. Tá. Você não vai ter uma mudança de desfecho em si, porque, olha só, você tem um estímulo para as ondas θ, ao mesmo tempo onde você tem uma depressão do resto do sistema. Então, até assim, principalmente uns livros mais antigos, assim, eles falavam que o cérebro ele poderia ter um componente epileptogênico, se usado em doses menores, né, você poderia ter disparo em pacientes suscetíveis, em função dessas ondas θ. Hoje a gente usa, né, anestesia já profunda ali com gás, você não tem isso, o desfecho clínico desse tipo de situação. A presença do fill-in, na verdade, só está te dizendo que você está usando muito anestésico. Tá? Então, por um lado, você vai poder economizar anestésico, e, por outro lado, você pode ter um paciente que ele está com uma tendência à hipotensão e você não quer reduzir o gás porque o teu valor do BIS está normal, entendeu? Mas você pode reduzir porque o fill-in está te dizendo que você está com uma concentração maior. Então, você pode usar menos para economizar e para você ter uma anestesia mais, num plano um pouco mais adequado, usando a dose precisa para esse paciente. Perfeito, Jorge, ótimo. Temos mais uma pergunta. Ondas delta padrão no paciente acordado também? Depende se estará sincronizada com o alfa para saber se está em sono profundo? Essa é a pergunta. No paciente acordado, você tem quase nada de onda delta. Tá? Né, a gente tenta evitar falar tudo ou nada, né? Mas assim, é para ter muito pouca onda delta num paciente acordado em atividade elétrica, em atividade cortical normal. Se você deixar o paciente num ambiente escuro, olhos fechados, sem barulho, e ali relaxando, você começa a aparecer um pouco de ondas delta, ainda com o paciente acordado. Aí você vai ter
uma redução importante das ondas beta, um padrão de onda alfa e começa a ter um pouco de onda delta. Isso no paciente, então, ele ainda está acordado, tá? Mas tem esse padrão que ele começa a se aproximar daquele do espectrograma. Não fica igual, mas ele começa a se aprofundar. E se você estudar aquele pessoal que medita mesmo, assim, eles conseguem realmente quase zerar a atividade beta, fica quase tudo alfa e um pouco de onda delta. É bem curioso, assim, o espectrograma dos caras realmente que meditam muito, assim, realmente eles se aproximam muito daquela questão ali da hipersincronização alfa e delta, que é do GABAérgico e do halogenado. Tinha uma outra parte na pergunta? Depende se estará sincronizada com alfa para saber se está em sono. Era basicamente a mesma questão ali. Uma outra dúvida que eu tenho particularmente é a respeito do bis bilateral. O que você acha em relação ao unilateral? Há vantagens realmente de a gente utilizar na prática? Ele compensa o custo mais elevado? Na rotina, não. Não vai fazer muita diferença. Se estudou muito a simetria, tá? A gente sabe que uma simetria é fisiológica, aí, em torno de 10%, 15%. Você tem pessoas que têm o lado esquerdo mais funcional, o lado direito mais funcional, e que uma simetria acima de 20% ela não seria normal. Mas isso não se transformou em guia de conduta. Então, assim, eu estou vendo aqui que a simetria está em 20%. O que você vai fazer? Eu não tenho uma boa resposta, entendeu? Qual que é o problema? Você está com muita atividade em um lado e pouca no outro, mas daí, assim, você vai olhar, de um lado você está só com onda delta, não tem onda alfa, então ali você pode ter alguma lesão, alguma má perfusão, mas da mesma forma você não consegue ajustar isso de maneira muito adequada, sabe? Você não consegue transformar isso num guia de conduta. Então, a vantagem é que você monitoriza os dois hemisférios e você pode usar isso em algum paciente de risco, algum paciente que tem alguma lesão de carótida, algum paciente que você vai fazer que pode ter alguma alteração de circulação para um dos lados, isso pode fazer sentido. Você vai fazer um clamp temporário num aneurisma de um lado, mas na rotina, assim, em cirurgias que você não deveria ter nenhuma diferença de fluxo nos hemisférios cerebrais, ele não vai ter um guia de conduta assim que justifique o uso. Mas pode dizer, mas se fizer uma embolização para um lado, cara, mas qual é a chance disso acontecer, né? Então, sim, talvez em alguma cirurgia, também uma cirurgia cardíaca, que você vai manipular a aorta, alguma coisa assim, mas também não tem uma evidência dizendo, em tal cirurgia deve-se usar o bilateral. Perfeito, mas você vê, por exemplo, vantagens, por exemplo, numa cirurgia cardíaca com SEC, uma reconstrução de arco aórtico, utilizar, por exemplo, o NIRS associado ao BIS, né? Nesse caso, teria vantagens em utilizar? Sim, porque você vai olhar coisas diferentes. Né? Sim, e posicionamento de eletrodo tranquilo, assim, não teria nem grandes diferenças. Você vai ficar por um meio grudadinho ali no outro, vai ficar um pouquinho mais para cima, põe um pouquinho mais para cima do outro, não teria problema. Porque o NIRS ele vai te dar o conceito se a tua perfusão, oxigenação está adequada. E o BIS vai te dar atividade elétrica. Durante a SEC, com hipotermia, a gente espera que a atividade elétrica esteja super baixa. Então, o BIS não te dá um bom guia de perfusão adequada. E aí, quando você está com a perfusão normal, o NIRS já não te ajuda tanto quanto o BIS. Então, eu vejo eles como complementares nessa situação. Perfeito, Jorge, perfeito. Vi aqui vários colegas elogiaram essa aula, obviamente, excelente, parabéns. Tem alguém até que falou que valeu a pausa nas férias aqui para assistir o webinar.
Tem uns ex-residentes mesmo que eu vi que estão ali, né? Alguns amigos. Obrigado Pessoal por veio quem te prestigiar. pagou as férias aí. Não, ótimo, Jorge. Te agradeço profundamente aí por dedicar teu tempo aí a nós, a nos ensinar um pouco mais. Te agradeço muito mesmo. Foi uma honra aqui te ter essa noite. E espero te encontrar aí nos congressos. Congresso Brasileiro, você vai estar lá? Sim, com certeza. Vou estar lá também. Perfeito. Então, convido a todos que estão aqui a participar do Congresso Brasileiro, certamente prestigiar a aula excelente, sempre excelente aí do Jorge. Agradeço a EMA Hospitalar por nos proporcionar a presença do Jorge hoje aqui. Lembrando que esse webinar foi gravado e nós vamos deixar disponível no site da SAGS para que todos os colegas anestesiologistas possam ter acesso e rever a aula quando for possível. Tá bem? Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos e tenham todos uma boa noite. Obrigado. Pessoal, obrigado por ter ficado até aí me assistindo ao vivo e boa noite aí a todos. André, valeu, muito obrigado. Obrigado a Sarges, obrigado aí para a EMA Hospitalar também por ter nos ajudado aí a organizar isso aqui tudo. Valeu, boa noite.